Pausar. Botão. Olá, meus amores! E aí, voltamos aqui com o nosso segundo bloco do nosso Papo PCA. Tá aqui hoje, tá daquele jeitão, né não? Estamos pensando um pouquinho sobre as nossas relações, né? Porque a gente foi pensando um pouquinho sobre o encontro com quem se é. Quem é você? A gente falou um pouquinho sobre esse espaço de nós pausarmos um pouco e pensarmos um pouco em nós, pensar em você. E eu convidei você para que você parasse, diminuísse um pouquinho o ritmo, para não precisar entender tudo, mas também não precisar responder nada no momento, sabe? Só escutar. E quem sabe se escutar também, né não? E a gente fez perguntas, perguntas que nos fazem refletir, mas que nos trazem certos desconfortos porque nos fazem pensar. E eu perguntei: quem é você? Quando não está tentando ser quem esperam de você. Você pensou? Você respondeu essa pergunta para você? Porque talvez no momento que você estava passando, sei lá, se você estava fazendo alguma coisa em casa, ou estava parado ouvindo papo e se refletindo junto comigo, porque, sei lá, talvez esteja só almoçando, pensando, mas tudo isso te fez parar? Não, você continua seguindo, né? E eu te perguntei se esse caminho que você estava seguindo foi escolhido ou foi acontecendo. Ainda que eu tenha deixado a vida me levar, a vida leva eu, mas espera aí. E a rédea dessa vida? É você que toma, né, não? Afinal de contas, a vida é tua. Por quê? Porque a gente não nasce aprendendo ou sabendo quem é, né? A gente vai aprendendo com o tempo, aprendendo o que pode, o que não pode, o que agrada, o que afasta. E aos poucos a gente vai se mudando. Mudando a quem? Mudando a quem? Aos entendimentos que nos foram impostos na nossa história de vida, né? Para que isso, Val? Para ser aceito. Tudo que a gente quer é ser amado, quer ser aceito pelo outro. Ah, querido, isso sempre foi primordial para a nossa raça humana, né? Para ser amado, para não ser abandonado, não ser deixado. E isso não é fraqueza, não, sabe? Isso é sobrevivência emocional, né não? Falamos sobre isso tudo, mas aí chega um momento que aquilo tudo que nos protegeu começa a nos limitar, e aí acontece o BO, um problema difícil de explicar. Por quê? Uma sensação de estar vivendo, mas não completamente sendo, e talvez hoje a gente conversou um pouco sobre isso. Diz aí para mim, você conseguiu se perceber com um pouco mais de clareza? Hum? Você se percebeu quem é? E aí você pensou, ou acho que está pensando ainda, né? O que em você é escolha ou adaptação? Então, assim, eu pedi para que você pensasse um pouquinho, refletisse, bebesse uma água e voltasse, né? Então, tudo aquilo que a gente percebe, sabe, é interessante a gente olhar, porque nem tudo que a gente carrega nasceu com a gente. Nós fomos ensinados. Mas então, chegamos aqui no bloco 2. Vamos pensar juntos? O que em mim pode ser escolhido agora? Porque talvez você não tenha tido muitas escolhas. Você foi meio que deixando a vida levar porque escolheram por você. Seu marido escolheu por você. A esposa escolheu por você. Seu pai, sua mãe, seu patrão, seu tio, o padre, o pastor, o pai de santo, um líder religioso, enfim. As pessoas foram escolhendo por você. E você foi se adaptando, dizendo assim, vamos lá. Talvez, vamos. E você foi vivendo isso. Mas o que em mim pode ser escolhido agora? Existe uma ideia que pode mudar a forma de como você se vê, que diz o seguinte: a mudança acontece quando você deixa ou tenta, né? Ou para de tentar ser uma outra pessoa. A mudança acontece quando você para de tentar ser outra pessoa. Porque enquanto você luta contra quem você não se transforma, você se fragmenta. Talvez, meus amores, o primeiro passo não seja mudar, mas se perceber. Uma das coisas que eu mais gosto do Papici é isso. É trazer reflexões. Eu gosto de pensar, né? Às vezes eu vejo pessoas dizendo, por que você não saiu nas suas redes sociais? Como eu disse a vocês, né, no primeiro bloco, eu estou nesse mês de maio falando sobre relações humanas, né?
relações amorosas, mas também relações com os nossos outros pares, né? Pais, irmãos, tios, avós, enfim, todo sujeito humano. Né? E como nós assim, somos afetados e afetamos nas relações, né? E às vezes eu recebo mensagens, tipo, perguntas: como é que eu deixo de me relacionar com a pessoa tóxica? Como é que eu deixo de ser dependente emocional? E assim, e eu vejo pessoas às vezes: Val, você deveria fazer, sei lá, stories ou colocar que dê leads, né? Assim, colocar carrosséis e coisas que tenham perguntas gatilhos e coisas do tipo. Eu digo, essa não seria eu, né? Eu gosto, sim, de fazer as pessoas refletirem, trazer perguntas mas que tragam reflexão, porque eu não sou do tipo de profissional que estou aqui só para conseguir pacientes ou clientes. Eu, eu tenho o meu trabalho, graças a Deus, sou muito bem sucedida naquilo que faço e amo, mas eu quero também que as pessoas possam refletir sobre a sua própria história, porque a história é minha, a história é sua, a vida é sua. E é você que tem que se priorizar, sabe? E às vezes o primeiro passo não é o que eu devo fazer para sair dessa relação, porque você pode sair dessa relação e cair em uma outra. Se você não mudar o padrão, você não entender esse padrão. Porque antes de mudar, primeiro precisa entender por que você age assim. Porque se você se relaciona assim, porque você age assim, porque você se comporta assim. E tudo tem porquês, né? Lembra da fase da criança? Né? Assim, é muito interessante, né? Crianças com 3, 2, 3, 4. Gente, coisa chata, né? Não? Pense, né? Por quê? Mas por que isso? Mas por quê? Mas por quê? E por quê? E por quê? Gente, e a pessoa olha bem para sua cara. Por que isso? Por que o céu é azul? E por que o sol? E por que isso? E por quê? E aí faz aquela cara assim, levanta sobre você. Aí você responde, mas e por quê? E por quê? Quem já viveu isso, meu povo? Ai, 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 não? E às vezes você tá ali na correria fazendo um negócio, e tem que parar para responder a criatura. Mas pense numa fase gostosa. Porque é uma fase de conhecimento, né? Quer entender o porquê das coisas. E aí a gente cresce e esquece de querer saber os porquês da vida. Por que eu reajo dessa forma? Por que eu ando tão irritada? Por que eu ando tão irritado? Por que eu estou tão preguiçosa? Por que eu sinto tanta sonolência? Por que eu não consigo sair deste lugar? Por que eu me relaciono desse jeito? Por que eu não me priorizo? Porque o outro sempre está em primeiro lugar na minha vida. Por quê? Val, mas eu aprendi que eu não tenho que dizer pra quê. Por quê? E sim pra quê. Depende do contexto. É legalzinha essa conjunção, pra quê? Mas eu acho que se você se perguntar o porquê, outras indagações virão. Porque é um questionamento também que vai te fazer pensar o porquê da raiz. Por isso que eu acredito que o primeiro passo não é mudar, mas se perceber. Perceber o que você sente, o que você evita, o que você sustenta sem julgamento, sem pressa, só presença. Porque só aquilo que é visto pode, de fato, se transformar. E isso aparece muito nas relações. Quantas vezes você se adaptou para não perder essa pessoa? Se silenciou para ser aceito? E aos poucos, infelizmente, foi se afastando de si. Mas espera aí, calma, me escuta com cuidado agora, tá? Amor que exige que você deixe de ser quem é, não é amor. Eu quero te deixar com algo muito importante nesse dia. Você não é só o que fizeram de você, mas também você não precisa negar tudo o que viveu para se tornar quem você é. Cada camada, cada adaptação, cada escolha que você fez te trouxe até aqui. Ou as escolhas que não fez, né? Te trouxe até aqui. E talvez o seu próximo passo não seja se tornar uma outra pessoa,
mas escolher com mais consciência. O que, Val? Quem você quer continuar sendo? E sabe, meu amor, quem sabe começar de um jeito novo a ser essa nova pessoa que está aí dentro de você e que precisa de passagem, que precisa de respeito. Precisamos começar todos os dias, né? A vida é cheia de começos e recomeços, né? Eu costumo brincar que Deus é o Deus dos recomeços. Todo amanhecer nos traz novas oportunidades. De quê? De escrever uma nova história. Por isso que às vezes eu fico meio que refletindo, será que o tempo está tão acelerado? Ou somos nós que estamos tão acelerados e temos que sempre dar conta de algo, né? Coisas que a gente precisa pensar um pouquinho, sabe? Ah, eu agradeço profundamente pela sua escuta e mais do que isso, pela sua coragem de se encontrar. Esse foi o nosso espaço de hoje, um espaço de novas conexões e, quem sabe, novos começos. Fique bem. Semana que vem nos encontramos. Espero que o papo de hoje tenha tocado nesse coração lindo que é o céu. Pense em você um pouquinho, tá? Pense nas relações, ame as pessoas, cuide das pessoas, sabe? Fique com elas. Mas antes de tudo isso, ame você. Se ame um pouco mais, se cuide um pouco mais. Começa a fazer pequenos movimentos de autocuidado. Talvez você diga, mas o que eu posso fazer? Sei lá, para um pouquinho para sentir a natureza. Coloca um tempo seu, sabe? Colocar o pé no chão, sentir a natureza, silenciar todas as outras vozes, principalmente as vozes que estão aí dentro de você. Comer uma coisa gostosa. Hoje, mais cedo, eu parei. E aí fui lá na minha mãe, disse, estou com a vontade de comer aquele negócio que você faz. Ela, olha a exploração. Eu disse, amor. Né? Fala. Ela fez, e aí eu comi, gente, e ela se acabando de rir, dando risada, né? Ela disse, nossa, tava com fome, né? Eu disse, não, é uma fome afetiva, tô com saudade da tua comida. E ela ficou rindo, né? E com isso eu quero parabenizar as mamães, é isso? Amanhã, conhecida aí como Dia das Mães, mamães. É, parabéns a você que é mãe, porque existem mães que são mães, existem madrinhas que são mães, existem avós que são mães, né? Existem tias que são mães, existem primas, irmãs que são mães, mas também existem muitos pais que são mães, existem muitos avós que são mães, existem muitos tios que são mães, padrinhos que são mães, né? Que assumem esse papel, essa função de amar, de cuidar, de acolher. Então, feliz Dia das Mães, tá? Se acolhe um pouco mais, mamãe, cuide de você. Parabéns por essa função linda. Exerça naquilo que lhe é possível. Existe um autor que eu gosto muito, né? Ele é um psicanalista chamado Donald Winnicott, e ele disse que a mãe é uma mãe excelente quando ela é suficientemente boa. Porque quando a gente é mãe, a gente exige tanto de si mesmo, né? A gente se exige sempre o melhor, porque a gente tem que fazer, porque a gente tem que dar conta. Não, a gente não tem que dar nada. A gente tem que amar e ser o que é. Às vezes a gente vai conseguir dar conta, às vezes não dá. Existem, claro, né? Coisas que a gente sabe que nós precisamos efetuar, mas tudo também no seu tempo. Porque quando você cuida de você, mamãe, você cuida das outras coisas, tá bom? Filhinhos agradecem. Feliz Dia das Mães. Beijo para você. Fique bem. Beijo para minha mãe linda, que eu amo demais e que eu tenho o privilégio e a honra de acompanhá-la todos esses anos e de ser filha dela. Eu amo minha mãe, sou fã. Tudo que eu sou hoje eu agradeço muito a ela, porque ela é um grande espelho para mim. Obrigada, meus amores, por estarem comigo até agora. Fique bem, curtam aí, né? Esse momento. Você que talvez diga, ah, mas eu não tenho mais minha mãe aqui, mas você tem as memórias, você tem a lembrança, né? Então honre essa lembrança dessa pessoa querida, né?
E se você é o que é hoje, porque teve também a participação dessa mulher retada ainda, não? Então, honre as lembranças e queira cada dia viver melhor, né? Para honrar essas lembranças. Avança. Talvez você diga também, Val, eu não tenho mãe, nunca tive, ou eu tenho e a minha, sabe, negligenciou esse lugar. Existem sim, né? Situações. Mas você está aí. Então faça aquilo que é possível para você e por você, porque você merece. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau, meu povo. Enviar.